Olá, querido líder, ovelha do Senhor Jesus, corpo de Cristo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta mensagem que você vai ouvir. Como deve nascer uma igreja segundo a palavra de Deus. E como têm nascido as igrejas. Não existe a expressão, eu vou abrir uma igreja. Uma igreja você não abre. Você abre uma farmácia, você abre uma loja, um comércio. Você, ao ter o chamado de Deus, o chamado sagrado, aí Deus, Ele mostra como nascer uma igreja. Então hoje não tem sido assim. Muitos estão abrindo igreja e isso tem ferido o coração de Deus. E tem sido também um péssimo testemunho e é por conta disso, por causa disso, que muitas e muitas igrejas têm sido fechadas, têm sido muitas vezes envergonhadas e muitos membros perdidos que não querem nada com a igreja. Preste muita atenção nesta ministração, pois Deus vai falar com você. Deus te abençoe, pastor Jorge Linhares, Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, prjorgelinhares@hotmail.com. Eu falo com temor e temor, que o Espírito Santo fale com você, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus assim, olha, nesse texto de Mateus 16, pois também eu te digo que tu és Pedro, pedacinho de rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, a igreja, olha, a chave dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido também desligado nos céus. Essa é a igreja, não é Pedro, é pedacinho de rocha, tanto que em Atos capítulo 4, Pedro pregando diz assim, Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. Quero falar um pouquinho sobre isso. As igrejas evangélicas, aumenta a imagem minha aqui para ficar bem próximo aí, pode deixar assim. Muito importante que eu vou dizer aqui, por isso que eu pedi para a imagem ficar legal, tá? Tudo precisa de um útero, tudo precisa de um útero, tudo tem um pai, até a mentira tem um pai. Em João 8,44 está escrito que Satanás é o pai da mentira. Freud é o pai da psicanálise. Nós temos também Santos Dumont, o pai da aviação. Dr. Christian Barnard é o pai do transplante, foi o primeiro médico a fazer um transplante de coração. Próprio Israel tem também um pai. Israel tem Abraão, sai da tua parentela, Gênesis capítulo 11 e 12, os últimos versículos de Gênesis 11 e Gênesis capítulo 12. E de ti farei uma grande nação. Eu começo com você, Abraão. Isso é muito importante. Existem 3 ações de Deus que englobam a teologia. A primeira delas é a ação permissiva. Deus permite algumas coisas. A segunda é a semeadura. É uma lei tanto para evangélicos, não evangélicos, para ateus. O que o homem semear, isso também ele ceifará. E tem a lei da soberania de Deus, que é o caso do apóstolo Paulo, que foi chamado com um ministério específico, e também Moisés, que tem um ministério específico, que se não cumprisse aquilo, Deus o disciplinaria, até o mataria, o levaria embora. Como também o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E o próprio Senhor Jesus, que veio e não cansou de dizer, toda hora dizia que ele iria para a cruz. Isso é a vontade soberana de Deus. Então a permissiva, a lei da semeadora e a soberana. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão abrindo igreja. Uma igreja não se abre, você abre boteco, farmácia, posto de gasolina, você abre salão de beleza, mas você não abre uma igreja. Uma igreja tem que nascer no coração de Deus em primeiro lugar.
E um dos mandamentos, Êxodo, capítulo 20, verso 7, uma das coisas que mais Deus repudia é usar o nome dele para alguma coisa que ele não autorizou. Muitas igrejas, as portas do inferno, têm prevalecido contra a igreja, porque Deus não tem participado na abertura destas igrejas. Hoje, infelizmente, usam o nome de Deus. Pessoas dizem, eu falo bem, eu prego melhor do que o pastor, eu tenho dinheiro, eu carrego essa igreja no bolso, somos fundadores da igreja, começamos um culto em casa e cresceu, então, por isso que eu comecei uma igreja. Construí um galpão, então eu fiz uma igreja. O pastor não prega com unção. Eu fui para o seminário e lá eu vou sair de lá com um diploma, eu sou pastor. Um pastor me convidou e eu me tornei um pastor. Olha as expressões que acontecem para abrir a igreja. Aqui nesta igreja não tenho oportunidade. Eu voltei de Israel, por isso que tome cuidado com quem você vai para Israel. Eu voltei uma chamada síndrome de Jerusalém, que a pessoa volta louca. Gente melhor do que eu, melhor do que você, muitos voltaram pensando só em Israel, idolatrando Israel, enchendo o altar de bandeira de Israel, deixaram o ministério cristocêntrico e passaram a adorar a nação de Israel. Eu voltei de Israel e Deus me falou lá que é para eu abrir uma igreja. Aí eu voltei de um congresso e lá no congresso uma pessoa que eu não conheço impôs as mãos na minha cabeça e me ungiu pastor. Eu também não vê se eu sou uma pessoa para aceitar ser disciplinado. O meu pastor me colocou no banco e eu passei a ser disciplinado. Um pecadinho à toa, um adultériozinho à toa, um roubozinho à toa. Só, quer dizer, diminui o peso do pecado e por isso sai. No monte um profeta me falou. Eu fui ordenado pastor em um seminário que eu viajei, num congresso. Eu lá no monte, um pastor pôs a mão na minha cabeça e falou que eu serei um pregador do Evangelho. É assim que tem nascido as igrejas. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, por isso que muitas igrejas na pandemia fecharam, por isso que muitas igrejas estão hoje sem vitória e as portas do inferno têm prevalecido contra estas igrejas. Por quê? Porque elas foram fundadas fora do propósito de Deus. Vamos ver, continuar vendo a palavra de Deus. A igreja é diferente de uma empresa, ela funciona como uma empresa, mas acima de tudo, ela é um projeto e deve ser um projeto de Deus, né? Em Atos capítulo 11, Pedro teve que prestar contas das suas atitudes com respeito e suas ações, por que ele foi na casa de Cornélio, por que ele batizou pessoas. Então ele tinha uma autoridade sobre ele. Em Atos capítulo 13, diz que os apóstolos eram enviados com imposição de mãos da igreja. Não era eu vou abrir uma igreja, eu sou um empresário de sucesso, eu sou um jogador de futebol que já não tenho mais carreira, então eu vou abrir uma igreja. Em Romanos capítulo 15, de 22 a 27, nós vemos a igreja julgando as causas, analisando as causas para que então pudesse enviar os missionários. Em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14, Paulo repreende a Pedro asperamente. Quer dizer, um pastor que constrói uma igreja, que é um dono de uma igreja, um missionário, que é o dono da igreja, quem que vai disciplinar ele? Quem que vai chamar a atenção dele? Paulo repreende a Pedro, pois Pedro estava vivendo uma vida dupla. Ele não estava vivendo. E Paulo, com autoridade, repreendeu. Em Atos capítulo 15, de 1 a 5, a igreja enviava e recebia líderes. Era a igreja que dizia, vai para tal lugar, planta uma igreja lá, leva lá a palavra de Deus, lá em Tessalônica, lá nos Colossenses, vai lá em Corinto e planta uma igreja. Em Atos capítulo 15, também de 5 a 11, grandes líderes e profetas de Deus eram os que decidiam as questões da igreja. Havia contendas e a igreja reunida ali chegava a um bom senso, a um acordo daquilo que Deus queria. Se Deus é soberano e Deus está te falando para você abrir uma igreja, que duvido que Deus falaria, você abre açougue.
oficina, ótica, mas não igreja. Igreja tem que nascer no coração de Deus. Se Deus está falando com você, não divida a igreja. Não saia com membros da igreja. Não abra um templo ou uma igreja próximo onde já existe uma igreja. Não convide músicos daquela igreja de onde você saiu. Não convide empresários. Não convide a irmã profeta que dirige um culto para ela ir lá e te acompanhar. Não prometa ordenar pessoas, irmãos influentes de onde você saiu para que essas pessoas te acompanhem para a nova igreja. Se Deus está te chamando e você quer sair, Ele te chamou, você tem um chamado e Ele está te chamando, olha o que eu vou dizer para você, hein, pastor, hein, grande líder. Olha aí, não leve nada, vai com a roupa do corpo, igual Abraão. Não leve som, não leve cadeiras, não leve microfones, não leve bancos, não leve placa, não leve móveis, não leve os móveis, não leve carros, saia com a roupa do corpo, porque Deus vai suprir suas necessidades. O ministério é chamado, não é simplesmente eu vou fazer da igreja uma empresa. Primeiro, ela é igreja, é corpo de Cristo, eclésia. É um ajuntamento solene, é uma assembleia de santos, é um lugar onde o corpo de Cristo está reunido, indistintamente da cor da pele, da conta bancária, do grau de cultura, pessoas de todos os níveis. Onde que eu vejo isso? 1 Pedro capítulo 5, diz que o pastor, ele deve pastorear o rebanho de Deus, não é o rebanho particular. Pastoreai o rebanho de Deus, porque nós vamos prestar contas deste rebanho a Deus. O ministro é uma extensão de um governo. Quando um presidente assume, ele estabelece os seus ministros, eles são a representação exata do próprio presidente, do próprio governante. Agora, o sacerdote é um mediador, aquele que intercede pelo povo, é aquele Moisés, aquele que ora, que clama, que pede a Deus pelo povo. É como Samuel que pedia. Eu represento a mão de Deus, a minha mão tem que ser a mão de Deus, os meus olhos têm que ser os olhos de Deus, meus ouvidos têm que ser os olhos de Deus, os meus pés têm que ser os olhos, os pés de Deus. Eu sou um embaixador. Quando alguém me procura, eu tenho que respeitar esta pessoa, porque eu sou boca de Deus. E chega a dizer ao extremo, quando Deus falou com Moisés em Êxodo, capítulo 7, versículos 1 e 2, que a boca de Moisés era exatamente a boca de Deus. Olha, a sua boca, Moisés, é a minha boca. Que responsabilidade que nós temos como pastores, que responsabilidade muito maior do que a de um psicólogo, de um médico, de um engenheiro, de um professor. É a representatividade do próprio Senhor, do próprio Deus. Para você ter uma ideia, eu quero ler com você Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2, para não ficar somente eu falando aqui. Êxodo 7, 1 e 2, para que você entenda o que Deus falou com Moisés. A responsabilidade é tão grande que me faz temer, tremer e falar: Deus, como eu preciso ser um homem melhor do que eu tenho sido. Êxodo 7, versículo 1 e 2. Diz a palavra de Deus assim, para você que é um líder. Olha, então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto você por Deus sobre Faraó. Você não é simplesmente o meu representante. Eu sou você. Você é um pedaço de mim. É inacreditável. Sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então, esta é a grande responsabilidade, é o grande temor que eu tenho em entender que igreja não se abre. Uma igreja tem que nascer no coração de Deus. Está escrito também na palavra de Deus, em Romanos 15, 20,
que o apóstolo Paulo ele se preocupava em pregar onde Cristo ainda não tinha sido anunciado, onde Cristo ainda não tinha sido levado. Então eu vou, se Deus me manda sair, se eu não quero ficar aqui na igreja, se eu tenho uma divergência, se Deus está me falando, então que eu saia e vá para um lugar longe de onde eu me estabeleci, onde eu pastoreava. Aí Deus é comigo. E diz mais a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Isaías 55, 12. Com alegria saireis, para que em paz sejais guiados. Sair deixando feridas, sair levando membros da igreja, sair levando o patrimônio da igreja. Que cuidado de Deus é esse? Vai acontecer igualzinho com Ló. Deus chamou Abraão e Ló foi. O que adiantou? Ló não ficou com nada. É isso que acontece com muitas igrejas, que as portas do inferno acabam prevalecendo. Pois ao contrário delas estarem resistindo, elas começaram erradas. Então daqui a pouquinho eu vou orar pedindo a Deus que nós possamos ter consciência disso, né? Ter uma responsabilidade. E você que é pastor, não concorda com o seu pastor, você não deve abrir uma igreja. Você deve pedir a Deus a graça de consertar, de pedir perdão, de se quebrantar. E quando Deus te mandar, aí você então vai para um outro lugar distante de onde você estava, vai sozinho, não leve nada da igreja, absolutamente nada. Ah, eu não concordo com o Jeremias Pereira, não concordo com o Márcio Valadão, não concordo com o André, não concordo com a Assembleia de Deus, lá os meus líderes. Ah, eu não concordo com o Paulo Mazzoni, não concordo com a Quadrangular, não concordo com o Jorge Linhares. Saia, então, vá embora, mas não leve nada e vai abrir em outro lugar e o Senhor seja contigo. É melhor do que você dividir, é melhor do que você usar o nome de Deus, falar que Deus está te mandando abrir uma igreja. Igreja não se abre, ela tem que nascer no coração de Deus, ela tem que nascer diante de Deus e você estabelecer o Evangelho, a verdade de Deus, onde Cristo não fora anunciado. Não vai dar certo o que começa errado. A probabilidade de dar errado aquilo que começa errado é de 99,9%. Em meu tempo de pastor, quase 50 anos de pastor, eu nunca vi uma pessoa que abriu uma igreja, levando membros de outra igreja, ele ter um ministério frutífero. Todos que eu conheço, desde a minha juventude, já fui presidente do Conselho de Pastores, da Ormibam, da Convenção e de um monte de igreja, até do projeto nacional do CIMEB, 19 mil pastores. Eu nunca vi um pastor que dividiu, ele se tornar um sucesso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos juntos, uma igreja não se abre, ela nasce no coração de Deus. E nós somos chamados como seus ministros para que possamos exercer a sua vontade, anunciando Cristo, onde ele não fora anunciado. E aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu já tive pessoas que quiseram me acompanhar quando eu vim para Getsemane e Deus me deu a graça de dizer a elas, voltem para o lugar que Deus as plantou e deixe eu ir para que vocês não sejam um Ló na minha vida. Lembrando que agora no mês de junho nós temos muitas programações aqui na Igreja Batista Getsemane, algo que vai acontecer e que você pode participar. De 1º ao 7º dia de cada mês nós temos a Ceia do Senhor. Dias 3, 10, 17 e 24, em todos os sábados, temos o dossiê sexo. 8 a 10 de junho, Congresso Nacional de Motociclistas, em nossa sede campestre. De 8 a 10 de junho, Congresso de Dança, também, olha que legal, no Templo Principal, concomitantemente. 23 a 25 de junho, a Clínica Jardim de Deus, em nossa sede campestre, no hotel. No dia 1º de julho, a Festa Country do Colégio Batista Getsemane. E de 2 a 5 de julho, a Conferência do Espírito Santo, que legal. 7 e 8 de julho, chegou, vai ser o nosso Congresso 5.000 Homens, com o pastor Cláudio Duarte, Ariane, pastor Silmar Coelho, Jorge Linhares e Kleber Agapito. Vai ser muito legal. Já temos mais de 3.000 homens inscritos, só falta você, hein? Venha se inscrever na secretaria da igreja ou pelo site da igreja, tá bom?
E a viagem para Israel, você entra na Tiso Turismo, vai ser o dia 1º a 11 de março. Na verdade, são 11 dias em Israel. Um dia saindo do Brasil e um dia voltando. Então, são 11 dias. Nós vamos para Inglaterra, Egito e Israel. O menor preço e a viagem mais alegre. Glória a Deus. Tiso Turismo, está aí o telefone 99130 2717. Um beijão, fique com Deus.